uma das tradições que foi revelada, um ser humano, por causa do carinho que ele teve pelo animal, um cachorro, quando esse ser humano estava caminhando no deserto e sofreu uma sede muito forte, encontrou uma fonte de água bem funda, desceu até essa fonte e bebeu a água e agradeceu a Deus. Quando ele saiu, encontrou um cachorro com a mesma situação dele, com aquela sede forte nesse deserto. Daí ele falou: ele está enfrentando uma necessidade que eu enfrentei. Daí desceu naquela fonte e conseguiu trazer a água a ele, e quando ele bebeu a água, Deus agradeceu a esse ser humano e perdoou seus pecados pelo esse carinho e essa misericórdia que ele praticou com o animal. Então vamos imaginar o que está acontecendo hoje na faixa de Gaza. Hoje, esse dia, já várias crianças foram bombardeadas, mulheres, homens, inocentes. Tudo isso está acontecendo no alcance, no olhar da humanidade inteira, das organizações dos direitos humanos, das Nações Unidas. Infelizmente, ninguém está agindo de nenhuma forma. O que está acontecendo hoje lá necessita de encontros ecumênicos, como que estamos reunidos neste dia. E agradeço em nome de todos o senhor bispo da cidade, todos que organizaram esse encontro pela paz na Palestina e na faixa de Gaza. Nós sabemos que a mensagem de Jesus também é uma mensagem de misericórdia à humanidade inteira. O nascimento dele foi um milagre, a ausência dele desse mundo também foi um milagre, e a presença dele no final do mundo vai ser um grande sinal também para a humanidade, quando ele vai conseguir unir a humanidade inteira e estabelecer a paz neste mundo e neste globo. Esperamos que vai chegar o dia que cada ser humano vai cumprir a sua missão nesta vida, de que todos os seres humanos vivem em paz, em fraternidade, e, se Deus quiser, esse dia vai ser muito breve. Agradeço a todos e encerro com o cumprimento dos muçulmanos, que é Assalamu alaikum, a paz esteja convosco. E o cristianismo é servir, o cristianismo é estar servindo aos irmãos, a toda a humanidade, assim como as religiões se propõem a servir a toda a humanidade. Todos nós temos a mesma vontade de servir. E Jesus nos ensina que quando nós recebemos um tapa numa face, devemos oferecer outro. Tiago, o apóstolo, diz que a ira do homem, ela não opera a justiça de Deus. Deus é justo. E Deus não deseja que ninguém morra, que ninguém seja morto. Hoje nós temos quase mais de 800 pessoas mortas na Palestina. Uma desproporção grandiosa entre os judeus e palestinos. É claro que para nós, como seres humanos, nenhuma morte é justificada, nenhuma violência pode justificar qualquer tipo de reivindicação. Nós não estamos aqui, queridos, para dizer que está certo, que está errado. Estamos aqui para nos compadecer de todos aqueles que perderam seus entes queridos,
de nos compadecer do povo árabe, de nos compadecer do povo judeu. Nós entendemos que Jesus, que era judeu, ele soube amar a todos, sem exceção. Ele amou e ensinou isso, ele nunca ensinou guerra. Sendo judeu, nunca ensinou guerra. Ele amou os samaritanos, ele amou os egípcios, ele amou todos os árabes. E ele serviu a todos. Mas uma coisa me deixou muito emocionado quando eu li que Jesus, sendo o Senhor daqueles apóstolos que estavam ali, ele diz: eu sou o Senhor, e vocês estão dizendo certo, eu sou o Senhor. Mas eu quero ensinar um princípio para vocês. Sendo eu o Senhor, eu quero lavar seus pés. Eu quero ensinar a vocês que a humildade e o amor ao próximo são princípios que jamais vão gerar guerra. Mesmo assim, Pedro, quando Jesus foi preso, Pedro ainda não tinha aprendido esse princípio. E ele sacou da espada e cortou a orelha de um soldado. Na verdade, ele não queria cortar a orelha do soldado. Ele queria matar o soldado. Mas ele deve ter errado. E cortou a orelha. E Jesus, naquele final, onde ele ia ser crucificado, onde ele ia entregar sua vida pela humanidade, ele disse: Pedro, estou convosco, estou com você e com os outros há tanto tempo, e ainda não aprenderam? Basta de violência. E nós, como seres humanos, vivemos num país livre, onde cada um pode confessar a sua fé. Eu quero dizer, gente, que as suas palavras, na questão de liberdade de religião, onde cristãos estão sendo crucificados, mas eu quero dizer que não são. E o cristianismo é servir, o cristianismo é estar servindo aos irmãos, a toda a humanidade, assim como as religiões se propõem a servir a toda a humanidade. Todos nós temos a mesma vontade de servir. E Jesus nos ensina que quando nós recebemos um tapa numa face, devemos oferecer a outra. Tiago, o apóstolo, diz que a ira do homem, ela não opera a justiça de Deus. Deus é justo. E Deus não deseja que ninguém morra, que ninguém seja morto. Hoje nós temos quase mais de 800 pessoas mortas na Palestina. Uma desproporção grandiosa entre os judeus e palestinos. É claro que para nós, como seres humanos, nenhuma morte é justificada, nenhuma violência pode justificar qualquer tipo de reivindicação. Nós não estamos aqui, queridos, para dizer quem está certo, quem está errado. Estamos aqui para nos compadecer de todos aqueles que perderam seus entes queridos, de nos compadecer do povo árabe, de nos compadecer do povo judeu. Nós entendemos que Jesus, que era judeu, ele soube amar a todos, sem exceção. Ele amou e ensinou isso, ele nunca ensinou guerra. Sendo judeu, nunca ensinou guerra. Ele amou os samaritanos, ele amou os egípcios, ele amou todos os árabes. E ele serviu a todos. Mas uma coisa me deixou muito emocionado quando eu li que Jesus, sendo o Senhor daqueles apóstolos que estavam ali, ele diz: eu sou o Senhor, e vocês estão dizendo certo, eu sou o Senhor. Mas eu quero ensinar um princípio para vocês. Sendo eu o Senhor, eu quero lavar seus pés.
ouça a palavra. Senhor Bispo, a situação que está acontecendo no Oriente Médio, principalmente na Palestina, essas catástrofes, massacres, qual a sua opinião hoje, enquanto que há um evento a respeito, homenagem aos vítimas? A nossa intenção hoje é justamente refletirmos sobre esta realidade. Nós não temos a solução destes problemas todos. E nós refletimos sobre as consequências, a gravidade que isso traz ao ser humano, tantas pessoas perdendo a vida. A violência, ela não leva a lugar nenhum, ela não produz segurança, mas incertezas. E nós queremos a paz, e a paz, ela está ao alcance do ser humano, ela está ao alcance de cada um de nós. E todos nós, religiosos que somos, devemos, além de rezar pela paz, conscientizarmos que ela é possível no mundo de hoje. Portanto, nós acreditamos que a paz é possível, mas acima de tudo esta paz deve brotar do coração do ser humano. Chegaram a mais de aproximadamente 900 pessoas mortas, a maioria crianças. Isso, o impacto que dá para qualquer uma religião? Olha, tudo isso nos surpreende negativamente. Significa que o ser humano não é valorizado na sua dignidade. Principalmente as pessoas mais indefesas, que são as crianças, que perderam suas vidas, famílias que perderam seus filhos, sempre permanece esta marca negativa. E nós não queremos isso. O Deus que nós acreditamos e temos fé nele, ele não quer a morte, ele quer a vida. Quer a vida para todo ser humano, independentemente da profissão religiosa, da religião que professa. A mensagem com diversidades culturais e religiosas hoje a respeito à homenagem aos palestinos? É uma homenagem, estarmos juntos em sinal de solidariedade. É o momento também da nossa prece comum pela paz, pelas vítimas da violência, a nossa prece, pelas famílias que perderam seus entes queridos, a nossa prece, e acima de tudo, por esses países, para que aqueles que detêm o poder façam uso do poder para servir o povo e não para destruí-lo, respeitando a dignidade de cada um. Cada ser humano, ele é importantíssimo, é a maior riqueza que Deus colocou sobre a face da terra. E esta riqueza não pode ser eliminada por interesses econômicos, políticos e, acima de tudo, pela autoridade que o ser humano exerce. Toda a autoridade deve estar a serviço da pessoa. Muito obrigado. Paz no mundo. Amém.